Olá, olá comandantes, bem-vindos ao tutorial de PHI, ou Position Homing Indicator, que é um sistema de navegação presente neste Fiat G91, que é absolutamente genial. Nós aqui vamos ver como é que isso funciona em detalhe e depois também vamos fazer um pequeno voo de teste já aqui com o PHI a funcionar. Antes, deixem-me só agradecer à descarbonizar.pt. Se vocês quiserem melhores consumos e melhores desempenhos no vosso automóvel, vão a descarbonizar.pt e vejam qual é que é a oficina mais próxima da vossa residência. Então, comandantes, PHI é este sistema aqui. Portanto, isto é um sistema de navegação. Este Fiat não tem VOR, tem um ADF sim, não tem VOR e também não tem GPS, nesta altura não havia. O Position Homing Indicator, PHI, é uma espécie de GPS antes de existir GPS, ou seja, vocês não precisam de nenhum rádio no meio do campo como é o ADF, ok? Portanto, em caso de guerra, não é? Se for bombardeado o VOR ou o ADF, este Fiat consegue navegar à mesma. Isto é genial. Como é que isto funciona? São inseridas coordenadas no avião, tal e qual como um GPS, e depois o avião, usando o radar Doppler que tem o avião, consegue determinar a ground speed e assim consegue determinar onde está. A margem de erro é 2 a 3% em mais de 9.000 milhas náuticas, portanto é muito, muito bom para a altura. Há poucos aviões que têm, o G91 é um deles e o F104, se não me engano, é outro. Como é que vocês usam? Primeiro vocês têm que ir à pasta Community e depois encontrar o ficheiro do Fiat G91, que é este aqui. Depois vão à pasta Data e depois vão à pasta que diz PHI Files. Agora aqui nós temos vários tipos de ficheiros, os meus já estão ligeiramente modificados. Temos o Active diz-nos qual dos planos de voo vocês querem ativo no vosso avião e depois estes todos aqui por baixo são planos de voo. Portanto, o que é que eu fiz? Eu peguei num dos que estava aqui e mudei o nome para Ceuta. Nós vamos fazer aqui um pequeno voo que eu vos vou mostrar. Vocês aqui na Station 1 é o vosso primeiro waypoint e depois o segundo waypoint, terceiro, ok? Quarto e quinto. Vocês podem ter até 5 pontos que o PHI vos vai levar lá. Portanto, o que é que eu fiz? Eu fui aqui ao Google Maps, mas vocês podem usar qualquer coisa que vos diga coordenada GPS. O que nós vamos fazer é descolar de Tanger e depois tentar encontrar Gibraltar e depois ir para sul, para Ceuta, ok? Portanto, o nosso primeiro ponto vai ser em Gibraltar. Clicando aqui com o botão do lado direito, o Google Maps diz-vos logo as coordenadas. E as coordenadas têm que estar em decimais, ok? Não podem estar em minutos e segundos. Se vocês estiverem a usar um plano de voo que vos diga em minutos e segundos, vocês têm que usar depois um conversor para decimais. Portanto, é pesquisar no Google, que há vários. Clicando aqui, isto vai copiar para a área de trabalho. Abrindo então o nosso ficheiro, eu já estive a pôr aqui, não é? Mas se eu fizer aqui colar, o que eu fiz foi agarrar nisto, agora está um bocadinho diferente, não é? E pôr aqui na latitude e agarrar neste aqui e pôr aqui na longitude. Depois também, o que tiver aqui o nome, eu coloquei Gibraltar entre aspas. Portanto, eles tinham aqui outros diferentes. Para a estação 2 é a mesma coisa, a nossa estação 2 vai ser Ceuta. Portanto, quando chegarmos a Gibraltar nós vamos mudar para a estação 2. Botão direito, cliquei aqui em copiar. Depois aqui a estação 2, colar. Portanto, como estão a ver aqui, está ligeiramente diferente, mas é normal. Eu copiei este para a latitude e este aqui para a longitude e depois apaguei. Novamente pus aqui o nome Ceuta. Vocês aqui podem pôr altitude, se bem que eu acho que não tem grande importância. Eu acho que a altitude é porque ele vos vai dizer a distância a que vocês estão e talvez aquilo faça uma distância até ao solo ou então até aos 1000 pés. Eu não tenho meia certeza. Portanto, isto foi o que eu fiz. As outras 3 estações nós não vamos usar, portanto eu nem mexi. Aliás, isto está até às 6 estações, desculpem, eu disse 5, é 6. Depois o que vocês têm que fazer é guardar. Agora há mais uma coisa que têm que fazer, que é escolher o ativo. Se vocês abrirem isto aqui, e eu estou a abrir com o bloco de notas, ele vai-vos pedir para escolher um programa para abrir, vocês podem abrir tudo com o bloco de notas, ok? O ponto .phi e o ponto .ln3. Se vocês abrirem o vosso Active aqui, o que vai aparecer é o default, que é este aqui, e eu substituí para ceuta.ln3, que é o que nós queremos.
E é só isto que vocês têm que fazer. Agora vamos saltar novamente para o cockpit. Ok, aqui no cockpit vocês estão a ver que o PHI Position Homing Indicator é este aqui e o nosso avião neste momento está a apontar para leste e aqui é para onde aponta o PHI. Só que primeiro vocês têm que pôr o PHI a trabalhar. Para ativarem o vosso PHI vocês vão clicar neste botão aqui uma vez e depois vão aqui para o vosso braço direito e tem aqui o PHI Station Selector e no nosso caso nós vamos escolher a 1. Pois afinal só dão 5, não é? Eu não sei porque eles têm ali 6. Ok, clicando aqui, vocês estão a ver que já não está a apontar para norte, está a apontar para ali e diz que faltam 37 milhas náuticas. Portanto, nós vamos seguir aqui isto, isto não tem piloto automático nem nada, e vamos ver se nós chegamos realmente a Gibraltar ou não. Siga lá. Certo, vocês aqui têm que ter cuidado neste avião com o trem de aterragem e com os flaps, porque se, eu agora não sei de cabeça, mas se passar uma certa velocidade eles vão avariar. Já está tudo ok. Vamos então seguir o PHI. Eu vou fazer um pequeno corte e depois quando estivermos lá próximos vamos ver se realmente estamos em Gibraltar ou não. Neste momento faltam 34 milhas náuticas. Este avião é rápido, isto vai ser um voo curto. Vamos só então seguir aqui. Certo, comandante, estou de volta. Faltam ali 7 milhas náuticas, como estão a ver, e eu limitei-me a seguir a agulha do PHI, não fiz mais nada. Portanto, 6 milhas náuticas à nossa frente deve estar o rochedo de Gibraltar, e ali está. Portanto, isto é facilmente reconhecível. De longe aqui temos a rocha de Gibraltar, aqui assim temos o aeroporto de Gibraltar, não é? E deste lado já é a Espanha, e daqui é o Reino Unido. Portanto, está na altura... isto depois é como a ADF, não é? É como se tivesse ali uma antena da ADF. À medida que nós nos vamos aproximar mais, isto vai começar a oscilar mais para um lado ou para o outro, conforme as coordenadas que a gente tenha ali. Vou só subir um bocadinho, porque este rochedo ainda é alto. E eu não me quero espetar contra ele. Mas à medida que a gente se vai aproximando, faltam agora 3 milhas náuticas, o botão fica, ou melhor, a agulha fica mais sensível. E quando nós passarmos isto, a agulha deve começar a mudar. Falta agora uma milha náutica. Vamos lá ver se isto não avariou. Estamos agora em cima, 0. E já está, estão a ver? A agulha já vai começar a apontar para trás. Aí está. Ok, então vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto é só carregar aqui no 2 e vamos por Ceuta. Portanto, Ceuta fica aqui à nossa direita. E é a mesma coisa, não é? Vamos começar a virar aqui. A voltar. Ok, voltar. Vamos voltar mais ou menos aqui. Começar a pôr as asas direitas novamente. Não, ainda é mais um pouco à direita. Exatamente. Mais um bocadinho. E agora vamos seguindo nesta direção durante 12 milhas náuticas. Mas é assim, comandante, já estamos a ver lá ao fundo. É fácil também de reconhecer Ceuta, porque Ceuta é um cabo, é uma espécie de um cabo, não é? É um cabo, não é uma espécie, é mesmo um cabo. E tem aqui uma parte mais baixa e depois também tem um pequeno monte na ponta, um pouco semelhante a Gibraltar. Mas vamos até lá então. 10 milhas náuticas. Ok, comandantes, 3 milhas náuticas à nossa frente, portanto, se formos aqui para a vista exterior, temos aqui claramente Ceuta. Bastante simples este sistema de navegação, eu adorei, espero que vocês também tenham gostado. Há aqui um recado importante, este vídeo teve em acesso antecipado para os membros do canal, portanto se vocês quiserem vídeos antecipados e, muito importante, descontos em add-ons, é verdade, vocês têm descontos 15% em todos os add-ons da AeroCB, 20% em todos os add-ons da Simworks Studios, então juntem-se ao posto de comando, carreguem em aderir desde 1,99€, estão também a ajudar o canal e vamos ter também mais parceiros no futuro, para termos também descontos com ele. Quem sabe eu consigo um desconto aqui no Fiat G91, isso era espetacular. Malta, não se esqueçam de deixar o vosso like, ver também os outros tutoriais, ok? Eu vou-vos deixar aí na descrição ou nos comentários o tutorial do ADF e do VOR, que
também são super úteis. Eu sou o Travolta e até à próxima.